Funções do pronome se. Nós sabemos que a partícula se é especial e que exerce muitas funções morfossintáticas dentro da frase. Para começar bem a jornada, vamos resolver uma questão do CESP 2016 Anvisa. Além disso, espera-se que os genéricos sejam bem mais baratos. A oração que os genéricos sejam bem mais baratos funciona como complemento da forma verbal espera-se, na qual o sujeito é indeterminado pela partícula se. Dupla proposta. Primeira delas, que a oração destacada funciona como complemento verbal de espera-se. E a segunda, que em espera-se o pronome se indetermina o sujeito. Proposta certa ou proposta errada? Se você lê tudo isso, escuta tudo isso e não tem uma opinião formada, então acompanhe. Existe um se muito fácil de perceber chamado PA, pronome apassivador. Ele é o se que sozinho constrói a voz passiva sintética. Então leia a seguinte frase: espera-se que os remédios sejam mais baratos, ou que os remédios sejam baratos. Então, olhando para essa estrutura, você percebe que são duas orações? A primeira delas espera-se e a segunda começa com o quê? Que os remédios sejam baratos. Você pode resumi-la para apenas duas palavras, espera-se isso. Olha a técnica como é fácil. Você pega a oração inteira que começa com o quê e transforma no pronome isso. E agora você tem uma estrutura com três palavras. E que três palavras são essas? É o verbo mais o pronome se e o detalhe muito curioso, portanto com letra diferente para você, sem preposição, porque a ideia de esperar é esperar algo, portanto preposição que não está na frase e nem seria possível colocá-la. Quando isso ocorre, você está com a estrutura de VTD, verbo transitivo direto, mais PA, mais o se, pronome apassivador. Pronto, é uma estrutura fixa da língua. Encontrou o verbo, encontrou o se e não há preposição envolvida, então é VTD mais PA, verbo transitivo direto mais partícula apassivadora. E a frase, a oração inteira, está na voz passiva sintética. E o isso? O que é a palavra isso que foi usada no lugar da oração? Naturalmente, a dúvida é entre objeto direto e sujeito passivo. Olha que na língua, quando um verbo é transitivo direto, é muito normal que depois venha o complemento direto. Nesse caso, zebra total, porque o se alterou essa lógica, o se transformou a frase em voz passiva. Então, nunca diga que aquilo que acompanha o verbo é o objeto direto. Na verdade, o que acompanha o verbo é o sujeito passivo. Pronto, estrutura que você pode aplicar agora, replicar para todas as frases da língua, desde que o verbo não exija preposição. Quer mais reforço? Então, olhe agora com a oração inteira. Então, espera-se, você já aprendeu, é o verbo mais pronome sem preposição, é VTD mais PA e a voz é passiva sintética. E se no dia da prova você tiver que classificar a oração inteira? Naturalmente, o que é uma conjunção integrante? A oração subordinada substantiva objetiva direta e a oração subordinada substantiva subjetiva. É a dúvida. Então, as provas, a banca propôs exatamente essa dúvida. A banca garantiu que a oração, que os remédios sejam baratos, é o complemento do verbo, da forma verbal, espera-se. E agora você descobre que esse tipo de frase não pode ter objeto direto. Portanto, a oração é subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva significa que ela está fazendo o papel de sujeito, não o papel de complemento verbal. Pronto, agora que você ganhou intimidade, vamos à nova frase. Quando você lê construiu-se em áreas carentes várias creches, você percebe que há um equívoco? Você já está de bem com essa lógica? Então vamos lá. O construíram-se em áreas carentes várias creches é a construção correta. O que é o construíram-se? É o verbo mais pronome sem preposição. Então,
praticamente 3 detalhes que você dá conta de enxergar em todas as frases. Enxergar verbo, tenha dó se você não enxergar. O pronome se e o detalhe sem preposição. Está olhando para o em? Ele está aí, é preposição, mas não é exigência do construir. Naturalmente, o em áreas carentes é um adjunto adverbial de lugar. Então, é fundamental que você leia bem. Ler bem é construíram-se creches. Você precisa praticamente de 3 palavras para ter a compreensão correta. O verbo, o se e o substantivo creches. Então, você está diante de VTD mais PA e você está diante da voz passiva sintética. Então, diga para mim, o que é em áreas carentes? Ideia de lugar, começando com preposição, adjunto adverbial de lugar. E várias creches, a dúvida na hora de uma prova é se é objeto direto ou sujeito passivo. Mas lembre, é base sintática da língua. Voz passiva não tem objeto direto. Portanto, sempre proibido pensar desse modo, você está diante do sujeito passivo. Então vamos para várias frases comuns no dia a dia, mostrando o que é certo e o que é errado. Agora que você descobriu a estrutura, pode aplicá-la a qualquer frase. Aluga-se quartos ou alugam-se quartos? Plural obrigatório, porque você descobriu que quartos é o sujeito passivo, o se é PA. É vende-se ou é vendem-se lotes? Você descobriu que o correto é vendem-se, porque lotes é o sujeito passivo, o se é PA. É faz-se trabalho de macumba ou é fazem-se? Tem que ser plural. Então você que está estudando, mas não está de olho em concurso, nem vestibular, quer pregar na porta da casa a placa de macumbeiro, então você pode colocar um anúncio assim, faz-se trabalho de macumba, frase correta, que aí você passa a ser um macumbeiro respeitado no bairro e naturalmente vai adquirir mais clientes e até ganhar uma grana para participar daquele grupo especial, né, que eu tenho toda quinta, em que muitos alunos se preparam para concursos e vestibulares. Você não. Às vezes você quer apenas ser um macumbeiro respeitado ali na região em que você mora, como é o irmão Horácio lá em Manacapuru, no interior do Amazonas, que segue as nossas lições e já tem uma certa fama lá. Bem, agora que você já descobriu a estrutura em que o se é pronome passivador, podemos voltar à proposta original. A oração que os genéricos sejam bem mais baratos funciona como complemento da forma verbal espera-se, na qual o sujeito é determinado pela partícula se. Você notou que as duas propostas são erradas. Primeiro, porque a oração não funciona como complemento verbal, funciona como sujeito. Vamos ver em voz alta? Oração, subordinado, substantivo, subjetivo. E depois, porque o se não indetermina o sujeito, ele é passivo a frase, ele é o pronome passivador. Quer melhorar mais ainda? Inscreva-se no meu canal e você tem muitas aulas gratuitas organizadas por tópicos e organizadas por bancas. Quer fazer um estudo sistemático toda semana? Então, faça parte da turma ao vivo, com aulas semanais, com interações ao vivo comigo, com tira dúvidas por e-mail e com material didático em PDF. Eu envio o material didático antes para você, normalmente prova completa de bancas e principalmente da banca que o grupo escolher. Atualmente estamos trabalhando com provas do CESP. Então, diante de uma prova completa, você vai trabalhar o texto comigo e resolver passo a passo todas as questões, estudando de modo correto e, claro, garantindo um desempenho muito bom nas próximas provas. Até a nossa próxima aula.